Deus, por ser o tempo dele na minha vida, começou a me cercar dessa forma. Às vezes eu estava trabalhando, meu rádio ligado, entrava um programa evangélico, eu não percebia, e eu começava a ouvir, percebia que começava a gostar, aí vinha, de repente, aquela coisa, falava, não, mas eu não posso, isso aí não é da minha fé, eu não posso. Aí eu ia lá, desligava o rádio. Eu arrumei umas meninas para trabalhar comigo, costureira para me ajudar, e nessa época tinha 2 evangélicas. E elas vendo que eu era aquela pessoa, né, oprimida, tentava me evangelizar, sabe, falar de Jesus para mim. Então, eu cheguei ao ponto de dizer assim, olha, vocês sabem que eu não sou evangélica e eu gostaria que vocês respeitassem a minha religião. Então, não fale mais de Jesus para mim, porque se vocês falarem de Jesus para mim, eu vou mandar vocês embora. Aí o que as meninas disseram? Eu preciso do serviço, não posso ser mandada embora. Então, tudo bem, a senhora não quer que eu fale de Jesus para a senhora? Não tem problema, não vou falar mais. Só que a partir de agora eu vou começar a falar da senhora para Jesus. Então, aquilo gerou em mim assim uma revolta e eu não entendia o porquê aquele sentimento. E eu me lembro que dessa ocasião que estava acontecendo essas coisas, também foi uma ocasião que chegou bastante serviço na minha oficina, sabe? E eu precisava das meninas fazendo extra, porque era pouca costureira para muito serviço. E elas não podiam ficar direto. Então, eu cheguei para elas, eu disse, olha, eu tenho uma entrega para fazer, eu preciso que vocês me ajudem. Elas disseram, olha, nós já fizemos extra a semana inteira, essa semana não vai dar. Aí eu pensei, então, eu não vou sair para almoço, vou tentar tirar o atraso, porque eu tenho que cumprir meu compromisso, né? E elas saíram e eu fiquei trabalhando. E aí, a minha oficina ficava bem de frente com uma encruzilhada, e eu me lembro que eu estava assim, trabalhando, quando de repente lá do outro lado da rua começou um vento e formou ali um rodemoinho. E aquele rodemoinho foi crescendo, crescendo, crescendo e veio na direção da minha firma, sabe? E entrou. Quando entrou, quebrou em cima de mim. E eu senti que eu ia manifestar alguma coisa ruim, porque eu sentia aquela opressão, aquela coisa, né? E eu falei, aí eu pensava assim, é alguma coisa ruim, então eu vou rezar para afastar isso. Aí eu começava a querer rezar, aí eu começava de novo, assim eu fui umas 3 vezes, até que aquela coisa passou, sabe? Passou, mas não foi embora. Por quê? Porque a partir dali, aquela opressão aumentou sobre a minha vida. Então, eu tinha muita sensação de desmaio, eu estava grávida, eu fiquei muito deprimida, né? Eu tinha muito pensamento suicídio a partir daí. Às vezes, eu era tão perturbada, né, com aqueles pensamentos maus, que eu tinha medo de lavar a louça. Porque quando eu lavava a louça, que eu via a faca, aquela força de você precisa tirar sua vida, tira sua vida, a sua vida, sabe? Aquilo era tão forte que às vezes eu largava a louça e saía chorando, sabe? Era uma coisa muito maligna mesmo. E quando isso começou a acontecer, foi a época que eu chamei meu esposo para conversar e eu falei, olha, não tá legal. Está acontecendo umas coisas assim, assim, assim. Eu acho que é alguma coisa que vai além do físico, essa sensação de desmaio, não é uma coisa normal. Eu acho que o que está faltando para nós é Deus. Então, a partir de agora, a gente vai buscar a Deus. Aí ele falou, vamos buscar a Deus, porque ele era assim, o que eu decidisse. Aí eu falei para ele assim, então a partir de agora nós vamos todo domingo. Se a gente já servia, né, a nossa religião, agora a gente vai intensificar. Então nós vamos rezar junto, eu, você e as crianças, todo dia, e vamos fazer promessa. Aí a gente formou um oratório ali, e eu e ele, né, rezando com as crianças. Só que nesse período de tempo, foi um tempo que a minha vida desmoronou. Pensa num abalo geral. A minha mãe, ela tinha tido um câncer, onde por esse câncer ela tinha feito uma cirurgia, tinha tirado o útero, o ovário e as trompas. Nesse espaço de 3 meses que durou essa luta, o câncer voltou. Minha mãe caiu de cama,
Minha mãe ficou com 35 quilos, deitada, Deus. tinha que fazer tudo na cama, e o médico falava, olha, a situação dela é grave. Na mesma época, né, o meu filho, do meio, ele tinha muita dor de cabeça. Eu não sabia o que era. Então, ele chorava muito, dor de cabeça, não ia bem na escola, né? E depois eu fui saber que ele também tinha um tumor no cérebro, né? Nessa mesma época, tudo ao mesmo Sim. tempo, eu dei à luz ao bebê que eu estava esperando. Sim. E aí, no parto, eu tive uma complicação muito grande. Então, eu tive um trabalho de parto muito difícil, demorei 5 dias para dar à luz. Meu Deus. A criança nasceu, né, com fósforo, tive que tirar ferro. Eu tive uma infecção muito forte, tanto que quando eu tive alta da maternidade, eu fui para casa, né? Eu não fiquei 6 horas em casa, eu tive que voltar para o hospital, ficar internada no isolamento, e a minha criança ficou em casa aos cuidados das minhas irmãs, porque minha mãe estava de cama. E eu fiquei no isolamento, tive que voltar para o centro cirúrgico, tive que fazer um tratamento rigoroso. Para você ter uma ideia de como eu fiquei, Jamile, a enfermeira que fez o procedimento na internação, quando ela foi fazer em mim o primeiro curativo, ela vomitou. Por quê? Porque ela não aguentou ver o quanto eu estava infeccionada. Meu Deus. Eu tinha tido parto normal e eu estava totalmente infeccionada por baixo. Resultado, teve que abrir tudo de novo, teve que entrar no procedimento rigoroso, né, de antibiótico. Sim. Eu tomava remédio toda hora, injeção de 4 em 4 horas, até melhorar aquela infecção para ir para o centro cirúrgico e ter que refazer todo o trabalho de sutura, que a médica disse para mim que foi além de sutura, teve que ser uma plástica. Né, para reconstruir meu corpo, de tanto que a infecção tomou conta de mim. Nesse espaço de tempo, a minha criança estava em casa com as minhas irmãs, que também estava cuidando da minha mãe, que estava de cama. E, obviamente, as minhas irmãs não tinham experiência. Então, o que aconteceu? Essa criança ficou doente. Quando eu tive alta do hospital, também não foi assim. A médica falou, olha, dona Rosângela, você pode ir embora que você está bem. Eu pedi para ela, eu assinei para ir embora, sabe? Porque eu soube que a neném não estava bem e eu não queria ficar no hospital, eu queria estar em casa para cuidar dela. Então, eu pedi permissão para sair do hospital, tanto que eu continuei tomando injeções em casa, né? Para poder acabar de me recuperar. Só que quando eu chego em casa, ainda fraca, doente, a minha criança piorou e aí teve que ficar internada. Então, foi praticamente assim, eu saí do hospital, fui para casa, no dia seguinte ela que estava no balão de oxigênio, porque ela teve uma bronquiolite muito forte. Resultado, eu tinha que ir visitar ela, eu estava muito doente ainda, mas mesmo assim eu conseguia, né, pelo esforço, aquela coisa de mãe, né, fazia sacrifício, ia lá para dar mamar, tudo. Resultado, ela saiu do hospital e foi para casa, ainda em tratamento. E qual era a condição? Que eu levasse ela a fazer 2 inalações por dia, né? Uma cedo e uma de tarde, tá? Então, essa situação toda, nesse agravo que nós tivemos, afetou a saúde do meu esposo. Porque minha mãe, a gente mora tudo no mesmo quintal. Nossa casa, assim, parede e meia, praticamente. Minha mãe na cama, meu filho chorando de dor, doente, eu doente, minha filha internada, a oficina de costura por mão das costureiras, porque não tinha ninguém que pudesse cuidar. Levaram eu à falência. E isso tudo afetou a saúde do meu esposo, porque ele já era cardíaco. E aí, resultado, quando é um dia, eu estou varrendo o meu quintal e, de repente, me toca algo tão forte, tão forte, tão forte, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Porque o que o meu irmão não conseguiu, que era levar a gente numa igreja, naquele dia, Deus tocou no meu coração. E eu falei, eu não aguento mais sofrer.
não dá, eu não tenho mais estrutura para isso, eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim. E eu já tentei de tudo. Eu falei comigo mesma, falei, já fiz de tudo. E nada resolveu, as coisas só estão piorando para mim cada vez mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o meu irmão e eu quero ir na igreja dele. Porque eu tinha um irmão que já fazia 3 anos que tinha conhecido o Evangelho. Mas, de alguma forma, ele ocultava a verdade de nós. Por quê? Porque falaram para ele que quando a pessoa ficava crente, ficava doido. E ele entendeu que se ele compartilhasse a fé dele, ele corria o risco de enlouquecer a família. Então ele pensou, eu vou, se for bom para mim, amém. Se não for, amém também. Mas eu não vou comprometer minha família. Só que daí, quando chegou uma época, aconteceu que numa vigília que estava tendo na igreja, Deus usou um profeta e falou para ele assim, até quando você vai me negar a sua família? Aí ele disse que naquela hora ele entendeu que ele tinha que falar de Jesus para nós. Só que ele não sabia como, então ele queria levar a gente na igreja na marra. E como eu estava vivendo este tempo de resistência ainda a mudar de religião, eu dizia não, eu não vou, eu chamava ele de louco, o diabo me usava muito, às vezes eu chamava minha família para ver ele orando sozinho de noite do lado de fora da casa, porque dentro da casa não tinha espaço para ele fazer isso, e eu falava, vem, eu estou falando, ele está ficando louco mesmo. Então, ele sofreu muito por conta da escolha que ele fez. Só que nesse dia que eu estou varrendo aquele quintal, de repente eu fui tocada e eu falei assim, a única coisa que eu não tentei ainda é o Deus do meu irmão. Eu falei, eu vou na igreja hoje. Hoje eu vou. Ele já tinha tentado várias vezes depois dessa vigília, sabe? Mas aí eu falei, e eu fui e falei para o meu esposo. Eu falei para ele assim, Edu, eu senti no meu coração e hoje eu quero ir na igreja do meu irmão. Aí ele falou assim, sério? Ai, se você for, também vou. Olha porque só. Eu gosto. Eu falei, como você gosta? Ele falou, eu gosto, porque eu até meus 16 anos eu fui evangélico. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Eu só parei de ir para a igreja quando eu vim de Pernambuco, de Recife para cá. Mas eu sempre gostei, eu ia com a minha tia. Aí eu falei para ele, mas por que você não falou para mim que você foi crente? Ele falou, porque eu sabia que você odiava crente. Aí ele falou, mas se você vai, eu vou, porque não tem um caminho melhor do que esse. Aí eu falei, então tá decidido. Hoje nós vamos no culto. Aí eu fui, falei para o meu padrasto, falei para os meus irmãos que eu ia no culto. E nesse dia, todos eles, 8 pessoas da minha família disse, se você vai, nós vamos também. Então, praticamente, o que o meu irmão não conseguiu em 3 anos, naquele dia, Deus fez, porque Deus chamou todo mundo de uma vez só. Aí, o que eu fiz? Fiquei no portão, esperando o meu irmão chegar do serviço. Eu queria contar a boa nova para ele, porque eu vi o tanto que ele lutou para aquilo acontecer. Aí, quando ele chegou, eu falei para ele, eu tenho uma surpresa para você. Ele falou o quê? Eu falei assim, hoje nós vamos na igreja com você. Aí ele passou por mim e falou, então vocês iam. Eu falei, por que ia? Eu falei, não, nós vamos. Você não está acreditando? É verdade. Eu vou e a família inteira vai. Ele falou, não, vocês não vão, porque hoje não tem culto na minha igreja. Só amanhã, era uma quarta-feira, última quarta-feira de julho de 87. Ele falou, só amanhã tem culto na minha igreja, porque na minha igreja é terça, quinta e domingo. Aí eu falei para ele, mas não tem nenhum outro lugar que você possa me levar? Porque eu queria ir hoje. Ele falou, não tem. Pegou e entrou e foi tomar banho. Ele estava chegando cansado do serviço, trabalhava no serviço pesado. Aí eu fui e falei para o meu marido, eu falei assim, Du, você já está pronto, está todo mundo pronto para ir para o culto, mas a gente não vai hoje. Ele falou, por quê? Você desistiu? Eu disse, não tem culto. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, só amanhã. Ele falou, então não tem problema, amanhã a gente vai, né? Aí eu falei, vai fazer o quê? Ele falou, então eu vou aproveitar a oportunidade de que nós não vamos sair e eu vou colocar essa porta, porque ele tinha reformado a minha casa e faltava colocar
a porta, já tinha os batentes, tudo, mas a porta do Sim. quarto. Ele falou, vou colocar antes que eu não coloque mais. Aí ele colocou a porta e falou para mim, faz uma marmita, porque amanhã eu vou trabalhar com o Vils, que era o meu padrasto. Ele falou, ele pegou um biquinho para fazer e vai me levar. Ele falou, então faz a minha marmita. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, preparei a marmita para ele, tudo. Ele terminou de colocar a porta, tomou banho, veio e sentou bem pertinho de mim, sabe? Ficou me olhando. Aí eu fiquei incomodada. Eu falei para ele, por que você está me olhando? Ele falou, não, eu só estou olhando. Você tem algum problema? Eu falei, não, é que eu estou ficando constrangida. Você está me olhando tanto, de um jeito diferente. Ele falou, tá, se está te incomodando, então tudo bem. Pegou, levantou, foi no quarto dos meus filhos, cobriu eles, deu o beijinho de boa noite, que ele fazia todo Sim. dia. E aí ele entrou no meu quarto e deitou. Nisso eu preparei a mamadeira da criança, que já tinha 3 meses, peguei o remédio, porque ela estava naquele tratamento ainda, pós-internação, né? E quando eu estou ali esfriando o leite, né, começou a tocar uma música no rádio que eu gostava, uma música bem conhecida do mundo. Aí eu parei para ouvir, porque eu gostava da música. Tenho certeza, não levou mais de 4 minutos. Quando terminou a música, eu desliguei o rádio e entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, meu esposo estava caído em cima da cama. Ele tinha 33 anos, ele estava caído como que de bruço, em cima da neném, daqui para baixo. A neném daqui para cima estava deitadinha, mas sobre as pernas dela. Sim. Ele tinha caído para frente, sentado. Aí eu entrei, o quarto ainda com pouca luz, eu falei para ele, Edu, você deitou errado, você está por cima da neném, deita direito. Ele não respondeu. Aí eu, Edu, você está em cima da criança, Edu, deita direito. Ele não respondeu. Aí eu acendi a luz, porque até então eu estava só com a iluminação do outro cômodo. Aí quando eu acendi a luz, eu percebi que ele não estava dormindo. O olho dele estava entreaberto, ele estava muito roxo, né? Aí eu peguei, vi que tinha acontecido alguma coisa. Eu comecei a gritar, saí correndo, eu saí para fora da minha casa. Eu olhei para o céu e quando eu olhei para o céu, eu me lembro que eu falei com Deus vivo pela primeira vez na minha vida. Porque quando eu olhei para o céu, eu disse, Deus, meu Deus, tenha misericórdia de mim e não me abandona nessa hora. Gritei e entrei para dentro, correndo de novo. Aí, nisso, a minha família que morava tudo no mesmo quintal, porta pertinho uma da outra, escutou meus gritos, veio correndo, aí já me ajudaram a tirar ele da cama e pôr ele no chão. Ali eu comecei a massagear ele, tentar fazer respiração boca a boca, sabe? Mas ele não correspondia de jeito nenhum. Aí saíram correndo para pedir para pessoas da rua, alguém que pudesse ter carro, socorrer. Um homem tinha chegado, né, do serviço, tinha guardado o carro. Aí ele falou, eu sinto muito, eu trabalhei, eu acordei 5 horas da manhã, acabei de chegar, pus o carro na garagem, eu não vou sair de novo. Meu Deus. Aí ele não socorreu, aí foram pedir para outro, aí foi um caminhoneiro, ele falou, olha, eu estou com o caminhão cheio de carga, né? Eu posso socorrer, mas vai ser difícil chegar com tempo lá. Aí, como a gente não tinha opção, colocamos ele na cabine do caminhão e ele foi. Eu, desesperada, eu batia nele, volta, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, Edu, sabe? O motorista apavorado, tentava ir mais rápido, mas caminhão pesado, demorou, chegou lá, não tinha mais o que fazer. Tentaram reanimar, choque, tudo, mas o doutor falou assim, olha, o infarto dele foi fulminante, ele deve ter parado ali dentro da sua casa mesmo, não ia ter o que fazer. Naquele momento, para mim, Jamile, meu mundo acabou, sabe? Eu saí do pronto-socorro, eu sentei lá fora, acendi o cigarro, sentei no chão e eu fiquei totalmente transtornada, porque eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia. Aí começou a chegar os familiares, porque eles
foram atrás. Aí um vem com uma palavra, outro vem com outra, mas naquela hora você sabe, não tem palavra que resolva. Sim. Tá, fomos embora, né? Chegamos em casa, a situação era aquela. Família ainda desestruturada, minha mãe na cama, meu filho ainda com dor, eu ainda muito fraca, minha neném ainda tomando os antibióticos. E agora eu tinha que pensar como eu vou sepultar meu marido, que nós não tinha condição. Aí um irmão meu pegou e falou, vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um pouquinho, vamos lá ver como é que a gente faz o serviço funerário agora, né? Aí todo mundo ajudou um pouquinho, foram lá, deram entrada no caixão, e aí decidiram então que agora iam velar o meu esposo na minha casa. Trouxeram o corpo ali, né? E eu estava ali, não aceitava que ele tinha morrido. Eu acho que eu devo ter surtado, provavelmente, porque para mim ele estava quente, para mim ele estava respirando. Eu não podia chegar perto do caixão, porque eu falava, não, ele não morreu, ele está quente. A turma tirava eu de perto, porque muito abalo emocional, muita opressão maligna, muito tudo. Então eu fiquei desorientada, né? Resultado, chegou a hora do sepultamento, a gente foi, né, fazer o enterro, tudo. Também foi uma opressão muito grande na hora do sepultamento dele, porque na hora que a gente estava ali perto do caixão, né, que ia descer a sepultura, lá no fundo não perto de nós, graças a Deus, não perto de nós, mas lá no fundo do cemitério, teve uma revolta no mundo espiritual, porque levantou aquele rodemoinho novamente. E aquilo andou dentro do cemitério, levantou uma terra vermelha, uma fúria, sabe? E eu fiquei apavorada, eu fiquei com medo, porque a gente não tinha entendimento daquilo. Eu sabia que era uma coisa cercada pelo mal, sabe? Aí, enterrou meu marido. Aí eu lembrei que ele tinha falado para mim antes, que ele tinha... não, para mim não, ele falou para o meu filho. Sim. Que ele, para o meu filho entregar para mim um papel para mim pegar a chave da porta, que ele tinha mandado fazer, né? Ele falou, dá para sua mãe, que eu já mandei fazer. Parece que ele sabia que ia morrer, uma coisa horrível, sabe? Aí o que acontece? Depois do enterro, meu filho veio e falou assim, mãe, o pai pediu para dar para você esse papel, eu tinha esquecido. Meu filho tinha 7 anos, um tinha 7, outro tinha 5 anos e meio. Mandou entregar para você. Aí eu vi lá que era para retirar uma chave. Aí eu falei, tá bom. Aí fui pegar a chave 2 dias depois. A mulher perguntou para mim, como é que ele está? Eu falei, ele faleceu. Ela falou, nossa, então era ele mesmo, porque eu vi uns papéis jogados por aí, né, com o nome dele, e eu lembrei que ele encomendou a chave. Meus pêsames, então, né? E me entregou a chave. Quando ela me entregou a chave, o número da chave era o número da sepultura dele. 122. Eu fiquei desnorteada. O chão saiu de debaixo dos meus pés. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, o que é isso na minha vida? Aí eu falei, não, Deus me livre, eu tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja, isso não é normal, isso que está acontecendo é alguma coisa muito mal, muito ruim, eu preciso de ajuda. Aí eu decidi que eu ia para a igreja. Passou, meu marido morreu na quarta, na quinta eu fui buscar a chave, porque eu precisava da chave para fechar a porta. Passou sexta, sábado, no domingo eu fui na igreja pela primeira vez. Pensa numa mulher que passou luta para ir para a igreja. Peguei minha criança, chamei meus parentes que falou que ia, eles foram mesmo. Quando chego na igreja, na porta da igreja, a igreja que o meu irmão frequentava, eu travei na porta da igreja. Aí era como, entro ou não entro? Eu acho que eu não vou entrar. Não, mas eu vim para entrar. Ai, mas é melhor eu não entrar. Não, mas eu vou entrar. Já era uma força maligna tentando me impedir. Mas aí eu decidi, eu vou entrar. Entrei, sentei logo na porta, fiquei ali quietinha. Quando eu entrei, estava tendo um culto de Santa Ceia. O pastor estava pregando, tinha acabado de pregar, melhor dizendo, desceu no lugar que ficava a mesa,
né, que a mesa ficava embaixo. Tava as diaconisas, tudo vestida de branco, os diáconos de um lado, as diaconisas do outro, o pastor na mesa, para fazer a ministração da ceia. A hora que eu entrei, que eu sentei, primeira vez numa igreja evangélica, de repente o pastor começou a falar em mistério, falar em línguas estranhas. Os obreiros da mesa também começaram a falar, a igreja começou a falar, foi um mover de Deus naquela hora. E uma pessoa do lado das diaconisas, vestida de branco, falou comigo assim, ó, filha amada, eu não te abandonei. Quando tu clamastes a mim, eu te ouvi. Eu estou aqui e eu te trouxe aqui hoje, porque eu tenho uma obra na sua vida. Vou eu fazer, e aí começou a falar tudo que ele ia fazer na minha vida. Naquela hora, era a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja evangélica. Eu repito isso porque é importante saber. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas quando ele respondeu a oração que eu fiz na quarta-feira, quando eu vi o meu esposo morto na cama, que eu saí correndo, que eu olhei para cima e que eu falei com Deus e disse, Deus, meu Deus, não me abandone nessa hora. E agora ele me responde, filha amada, eu não te abandonei. Para mim, para o meu espírito, era como se eu tivesse acabado de orar e ele acabado de responder. Eu tive certeza absoluta que Deus falou comigo. Tanto que eu fui tocada de uma forma tão sobrenatural que o meu coração se abriu e eu disse para mim mesmo, eu quero esse Deus. Aí deu seguimento na Santa Ceia, o pastor subiu no púlpito novamente, terminou o que ele estava fazendo, fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu fui a primeira que fui para frente. Quando eu cheguei na frente, ele falou para mim, olha, eu não te conheço, porque eu não conhecia mesmo. Sim. Ninguém me apresentou, era a primeira vez que eu estava ali, ele nunca me viu. Ele falou, não te conheço, você me conhece? Não, não me conheço. Olha, então eu vou te falar uma coisa, quando você chegou ali na porta, você não ia entrar. Houve uma batalha espiritual na porta da igreja hoje. Eu vi demônios te puxando para trás. E quase que você não entra. É verdade ou não é verdade? Eu falei, verdade. Ele falou, mas sabe por que você entrou? Porque 2 anjos te escoltaram nessa noite. Foram eles que pegaram você pelo braço e te trouxeram e te colocaram sentada ali. E nesta hora que o anjo fez isso, Deus abriu minha visão espiritual. Aí eu entendi o porquê do mover. Ele falou, Deus me revelou isso de você. Olha, a sua vida é assim, assim, assim. Você está passando por isso, por isso, por isso. Deus te trouxe aqui para isso, para isso, para isso. E Deus vai fazer isso na sua vida. Se você crê, creio. Quer aceitar Jesus hoje? Quero. Naquela hora, eu fiz a minha confissão de fé. Aceitei Jesus, filhas. Saí dali e disse assim, a partir de hoje eu sou crente. Cheguei na minha casa, seguiu minha vida. Passou 1 semana, 2 semanas, agora já faz 3 semanas que o meu marido faleceu. O tratamento da minha filha está terminando. Aquelas 2 inalação diária que eu tinha que dar, seria a última que ela ia tomar naquele dia. Porque eu já tinha levado ela cedo, ela tinha um retorno com o pediatra, e aí ele ia dar alta e ia ficar tudo bem para mim e para ela. Passei no médico, o doutor olhou, ai que belezinha, ela tá linda, nossa, ganhou peso, você cuidou dela direitinho, parabéns mãe, porque não sei o que, ainda brincou com ela, que ela era bem sorridente, né? Examinou, ela tá ótima, acabou o remedinho dela? Acabou. E as inalações? Só falta uma, doutor. Então vamos dar essa uma, porque a última, aí ela vai ter alta. Tá bom. Saí do consultório do médico. Por dentro mesmo da Santa Casa, fui pro pronto-socorro, que era lá que fazia as inalações. Entreguei o papel mais uma vez para os enfermeiros, que era assim o procedimento. Ele preparou a inalação, me deu, eu sentei e comecei a dar.
E ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu tirei. Ela acalmou, eu coloquei de novo. Ela começou a chorar outra vez. Nisso chegou uma mulher com uma criança também. E sentou do meu lado e falou assim, nossa, ela chora, né? Mas olha, mãe, não para de dar não, porque ela precisa, o remédio vai ser bom para ela. E outra, é bom que ela chore também, porque se ela chorar, ajuda a expectorar. Eu coloquei de novo. Mas quando eu coloquei de novo, eu percebi que ela começou a virar o olhinho e ficar roxa. Aí eu tirei e comecei a gritar. Alguém me ajuda, por favor, por favor, que chama o médico. O médico. Aí, no pronto-socorro, eles disseram, cadê o médico? O médico não está aqui. Mas chama o doutor, onde que está o doutor? Não está aqui. O enfermeiro veio, pegou a criança da minha mão, entrou correndo para a sala de emergência e fechou a porta. No desespero, eu saí correndo, desci a rampa, todinha, fui lá embaixo no ambulatório do médico, pediatra, que tinha acabado de ver ela e falei, entrei, ele estava atendendo, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, socorre, minha filha está morrendo. Ele largou a pessoa que estava lá, subiu correndo, chegou antes de mim na sala de emergência, fechou a porta e ficou lá. E eu fiquei esperando. Parecia uma eternidade. Daqui a pouco o doutor sai. Olha, mãe, fizemos o que a gente pôde fazer, soltou uma placa de catarro dela, asfixiou, a gente aspirou já, mas ela não vai poder ir embora para casa, ela vai ter que ficar aqui, porque ela vai ter que ir para o balão de oxigênio. Então ela vai precisar ficar internada. Mas não se preocupa não, que a senhora pode ficar com ela. Quando ele está falando isso, os enfermeiros já vêm com ela na maca, cabecinha raspada, com oxigênio, sabe? Eu olhei aquilo, eu desestruturei. Aí desci acompanhando, ela desceu a rampa toda, a pediatria era lá embaixo, ela foi internada. A minha amiga e vizinha, que era a mesma que estava me dando as injeções, que era enfermeira, ela era a minha vizinha, trabalhava na pediatria. Aí eu falei para ela, Ângela, eu vou ter que ir em casa, minha família não sabe o que aconteceu, eu saí de casa, ela estava bem, eu vou precisar ir em casa. Então, por favor, cuida bem dela para mim, daqui a pouco eu volto. Ela falou, tá bom, Rô. Aí eu desci, ela ficou lá. No que eu desci desorientada. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, vou na igreja pedir para o pastor orar por ela, né? Sim. Aí cheguei na igreja, chamei, até que a esposa do pastor saiu. Quando ela saiu, eu falei assim, eu preciso que o pastor ore por mim. E pela minha filha está internada, está muito mal. Ela falou, o pastor não está em casa, o pastor ele está trabalhando. Mas se você quiser, eu oro por você, entra aqui. Aí eu pensei, eu queria que fosse o pastor, né? Mas tudo bem. Entrei. Quando eu entrei, ela falou para mim assim, Deus acabou de visitar a sua filha. Naquela hora eu tive certeza que não era para cura. Tanto que eu não tive coragem de voltar para o hospital. Eu fui para minha casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu só falei para minha família, né? Falei, olha, eu vou ter que voltar para o hospital, aconteceu isso. Eu tô indo. Aí a minha irmã falou pro meu cunhado, vai com ela que não dá para mim ir agora, vai com ela, não deixa ela, tá muito nervosa. Aí meu cunhado subiu. Quando eu cheguei na pediatria, que eu apertei a campainha, eu vi a minha amiga que passou assim, olhou para o vidro e não veio abrir a porta. Aí eu apertei de novo, eu vi a encarregada do setor, passou para lá, olhou para mim e não veio abrir a porta. Aí até que a outra veio e abriu. Quando ela abriu, ela ficou olhando para mim. Aí eu olhei para ela, quando eu olhei, eu fiz assim, ela... Falei, não, pelo amor de Deus, a Juliana também não. Não, minha filha não, pelo amor de Deus. Aí ela veio, calma, peraí, entra aqui, eu vou te dar um pouquinho de água com açúcar. Não, aí eu saí correndo eu ia tirar a minha vida. Eu falei, eu não, pelo amor de Deus, a minha filha também não. Fazia 20 dias que meu marido tinha morrido. E agora eu estava vivendo outro luto. Eu falei, não, eu saí correndo. No que eu saí correndo, a moça gritou, pelo amor de Deus, segura ela vai fazer besteira. E eu falava, eu não quero viver mais. Vieram correndo atrás de mim. Foi umas 5, 6 pessoas, entre homem e mulher, tentando me segurar. Eu derrubava todo mundo na minha frente. Eles me seguraram, me arrastaram, me levaram, subiram a rampa comigo, segurando pela perna, pelo braço, e eu derrubava todo mundo.
Levaram lá em cima, me amarraram na maca e me sedaram, mas eu não dormi. Eles disseram que eu ia dormir, mas eu não dormi. Não demorou muito, a minha irmã chegou. Aí quando a minha irmã chegou, falar o quê, né? Ela falou, eu vou ver o que eu posso fazer, porque agora tem que sepultar, né? Só que a gente estava devendo o caixão do meu esposo, porque a gente só deu uma entrada. Sim. Nós não tínhamos dinheiro para pagar. Aí a minha irmã, muito ingênua, falou assim, eu vou lá na mesma funerária ver se o homem vende mais um, né? Aí quando ela chegou, ele falou assim, você acha que eu sou otário? A sua irmã não pagou nenhum, você vai querer comprar mais um fiado? Mas não mesmo. Vai ver se você compra em outro lugar. A minha irmã saiu, foi numa outra funerária, explicou a situação. O homem falou assim para ela, olha senhora, eu não posso fazer o serviço funerário, mas eu posso doar o caixãozinho. Né? Agora eu te oriento, se você quiser, você mesmo pode fazer. Você consegue? Ela falou, consigo. Falou, então você tem que ir no cemitério, tem que ir na prefeitura, depois você tem que ir lá no hospital com esse papel, tal, que você vai pegar para você arrumar o corpinho dela, aí tudo bem. Aí eles marcam a hora do enterro, aí ela falou, tudo bem, eu faço isso. E a minha irmã fez. Enquanto isso, eu estou no hospital, eles me liberam, me levam para casa, mas eu não durmo. Ao invés de me levarem para minha casa, levaram para casa da minha mãe, que era do lado, no mesmo quintal. E aí a minha irmã vai, arruma a minha filhinha e leva para minha casa. Passaram com a criança, né, escondidinho de mim. Nisso passa o resto do dia, à noite. No outro dia de manhã, quase 9 horas, que ela ia ser sepultada às 9 horas, alguém, a minha irmã, melhor dizendo, chega e fala assim, meu Deus, mas nós não tivemos uma florzinha para pôr nesse caixão. Pelo amor de Deus, vai lá, criançada, anda aí para a rua, vê se vocês vê o jardim das pessoas aí, se alguém tem uma florzinha, pega alguma coisa, um raminho verde, alguma coisa para pôr aqui, porque a criança foi velada dentro do caixão só com a roupinha, não tinha uma florzinha em cima. A gente não tinha dinheiro para nada. Aí as crianças saíram, uma vizinha ficou com dó, deu dinheiro para comprar um maço de crisântemo. Eles arrumaram arrumadinho, então quer dizer, eu não vi ela sem flor, mas eu sei que arrumaram a flor umas 2 horas antes do sepultamento só. Aí quando ela estava arrumadinha, me vieram falar para mim se eu queria ver. Eu falava que achava que não. Eu acho que eu não aguento. Não, mas você precisa ver, porque se você não ver, depois você não vai se perdoar. Vai lá ver, ela tá linda, ela tá linda. Ela tá parecendo um anjinho, ela tá que nem que ela estivesse dormindo. E eu existi ainda, mas aí acabei que eu fui. Sim. Acabei de ver ela fechar o caixãozinho, que estava na hora de sepultar, de levar para o cemitério. Aí, obviamente, quem vai me acompanhar praticamente estava me carregando, porque eu estava até mole para andar. Fomos sepultar ela. Quando chega lá no cemitério, sepulta ela, para mim, naquela hora, me enterraram, sabe? Porque eu falei, meu Deus, era só o que faltava para mim, o que eu vou fazer na minha vida? Aí a minha irmã, que mora em São Paulo, ela falou para mim assim, não volta para sua casa, Rô, porque o cheiro do luto, a presença da morte, aquela coisa ruim, estava ali, sabe? A gente sabe que estava ali um peso espiritual. Ela falou, vamos daqui mesmo para minha casa, você e as crianças. Aí eu falei, não, mas eu não quero deixar minha mãe. Ela falou, nós leva a mãe também. Mas minha mãe está doente. Não, mas mesmo assim, a gente vai levar a mãe doente mesmo. Vamos para minha casa, fica um pouquinho lá, depois você volta. Sabe quando você está sem poder de decisão, sem nada? Eu falei, vamos. Então eu fui. Só pegamos a roupa e fomos. Nem documento das crianças eu levei. Fui para a casa dela. Mas pensa numa mulher que não comia, não bebia, não dormia. Eu só chorava o tempo todo. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu só chorando. A minha irmã falou, eu arrependi de trazer você aqui, Rô, porque eu não sei o que fazer com você. Você não para de chorar e eu não sei o que fazer. Eu tô desesperada. Aí eu falei pra ela assim, não, daí ela falou pra mim assim,
Pior é que eu não sei o que dizer para você. Não tenho nem palavra. Ela falou, faz o seguinte, ó. Pegou em cima do guarda-roupa dela uma Bíblia, um Novo Testamento. Sim. E ela falou para mim assim, eu ganhei esse livro do nosso irmão. Quando ele foi para a igreja, ele ganhou, ele me deu. Ele falou para mim que é muito bom, que é de Deus, acho que é a Bíblia, alguma coisa assim. Ela falou, então, eu vou dar para você, você procura ler, quem sabe aqui você vê alguma coisa que te ajuda. Aí eu peguei. Pensa numa mulher que leu o Novo Testamento, acho que umas 2 vezes em 3 dias, sabe? Eu lia, depois voltava, lia. Aí eu falei, e aquelas palavras, ela entrava no meu coração. Sim. E eu reconhecia o mundo espiritual, aquele contato, aquela coisa da primeira vez que eu entrei na igreja. Aí eu falei assim, eu quero ir na igreja, Tere. Me leva na igreja. Ela foi, bateu na porta da casa da vizinha dela e falou para ela, Dona Maria, a senhora sabe onde tem uma igreja evangélica? Ela falou, sei, minha filha. Sabe? Ai, que bom. Ela falou, sei, a minha. Aí a minha irmã falou assim, a senhora pode levar a minha irmã, que a minha irmã está passando? Ela falou, posso, só que vai ter culto só amanhã às 3 horas, que é culto das irmãs, círculo de oração. Hoje não tem. Aí, era uma segunda-feira, seria uma terça-feira à tarde. Aí a minha irmã falou, eu falei, não tem problema, a gente vai amanhã. Aí fomos. Cheguei, sentei novamente no banco próximo da porta. Aí eu tô lá. De repente, Deus começa a mover aquele culto. Muita unção, muita presença, Deus usando a mulher que estava pregando, sabe, revelando, trazendo profecia, e de repente a mulher sai lá do altar e vem, e começa a entregar para um, para outro, e eu ali em espírito de oração, e de repente eu peguei no meu pensamento, eu só falei assim, Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, em pensamento. Sim. Quando eu falei isso, ela já tinha entregado para uns 3, 4 e ia voltando para o altar. Ela virou e olhou fixo em mim e veio marchando, sabe? Apontou o dedo para mim e disse assim, ó, porque tu crestes em mim e porque tu buscastes a mim, eu vou lá agora e vou expulsá-lo. Ele está lá. Sentado na sua porta. Por isso tanta dor e tanto sofrimento. Mas eu vou expulsá-lo. Pega os seus 2 filhos e volta para sua casa. Nessa hora, aqui no meu pensamento, sem palavra, eu falei, meu Deus, mas como que eu vou voltar para minha casa? Eu não tenho nada para dar para meus filhos dentro de casa, porque meu marido era pedreiro, trabalhava por semana. Quando ele morreu, eu tinha na despensa comida por 1 semana. Já fazia 3 semanas que ele tinha morrido, já não tinha mais nada. Quando eu pensei, eu não tenho mais nada, a profeta falou assim, e tu me dizes, como eu vou voltar? Se eu não tenho nada para dar para meus filhos. Mas te digo eu, vai porque eu já provi tudo. E a partir de hoje, nunca mais falta o pão na sua mesa. Aí, quando falou isso, virou as costas e saiu. E ela voltou para o altar. E eu cheguei e falei para minha irmã, vamos? Minha irmã falou, mas para onde? Embora. Ela falou, como embora, Rô? Nós chegamos, o culto tá... Eu falei, você não viu que ele mandou eu ir embora? Ela falou, não, eu vi que a mulher falou isso aí para você, mas... Eu falei, Terezinha, você não entendeu nada. É Deus que usou ela. E ele falou para mim ir embora, eu quero ir embora. Aí ela pegou e falou assim para a mulher que levou nós, ó, eu vou embora, que ela não tá legal, tá? Aí a minha irmã falou, nossa, você me fez passar vergonha. Você me fez pedir para a mulher te trazer, agora você quer ir embora. Eu falei, Terezinha, eu preciso ir embora. Ela falou assim, então vamos. Eu falei, não, mas você não entendeu. Não é ir embora para sua casa, é ir embora para a minha. Ela falou, Rô, pelo amor de Deus, não me dá trabalho. Como que eu vou te levar embora? Nós não temos dinheiro, você veio sem documento, você não trouxe documento para as crianças. Daí eu comecei a chorar de novo. Ela falou, mas o que eu faço agora? Falou, já sei, vou ligar para o Serginho, que é o nosso irmão, o pai da Jéssica. Falou, vou ligar para ele. Aí ligou para ele, ele falou, dou um jeito, arrumou um carro emprestado e foi me buscar.
Vamos embora no mesmo dia. Quando eu cheguei na minha casa, na porta da minha casa, estava lá um carro preto, que eu não sabia de quem era. Eu pensei, quem será que está na minha casa? Aí, quando eu entrei, eu vi que era um tio meu que tinha ido fazer uma visita, porque soube do que aconteceu. Sim. Não era ninguém próximo que frequentava a minha casa. Já fazia muitos anos que a gente não se via. Naquele dia, ele estava lá. Quando eu entrei, tinha compra para minha casa para mais de 2 meses. Minha geladeira não dava para guardar as carnes, as coisas. Meu armário não dava para guardar mantimento. Tinha coisa cheia, caixa cheia, sabe? Glória Aí a Deus. Deus falou no meu coração. Eu falei e eu cumpri. Aí tá. A gente está guardando aquelas coisas. Eu estou usando a geladeira da minha mãe, da minha irmã, que era tudo vizinho assim, para guardar, porque era muita coisa. Chegou um outro carro, parou na porta. Era a irmã da quadrangular, que disse que não era para mim levar a mal que ela estava fazendo aquilo, porque Deus mandou. Né? Sim. Aí descarregou o carro, mais 3 caixas de compra. Meu Deus. Aí, mais uma vez, Deus falou, sou ou não sou fiel? Aí, a partir dali, eu disse, agora eu quero ser crente. Agora não tem para onde ir mais, é Deus, eu quero esse Deus, eu vou ficar firme, eu vou servir a Deus. Aí foi a hora que eu comecei a me dedicar a orar, a ler Bíblia. Se eu li o Novo Testamento em 3 dias, mais de uma vez, agora, em 4 meses, eu li a Bíblia inteira, mais de uma vez. Olha só. Por quê? Porque eu lia o tempo Sim. inteiro. A dor que eu sentia do luto era tão grande que eu não largava a Bíblia. Minha Bíblia era toda marcada de tanta lágrima que eu derramava em cima dela. Que para mim, era o único lugar que eu encontrava o conforto nas palavras de Deus, Sim. sabe? Aí passou. Obviamente, eu chorava muito ainda. Eu, ainda sentia muita falta do meu marido, mais ainda da minha filha. Passou o 1º mês, o 2º mês, 3º mês, agora a gente está no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 87. Eu estou na minha casa, essa minha irmã que morava na Vila Diva foi visitar minha mãe, que ainda estava de cama, Sim. e passar o Natal com a gente. Aí a minha mãe fala para mim, tem que fazer alguma coisa para eles comerem, né? Porque se fosse só nós, come qualquer coisa. Sim. Né? A gente não estava em clima de fazer nada, né? Tudo de luto ainda. Aí a minha mãe disse, mas eles vieram, então é chato, né? Faz alguma coisa. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu também não estava bem, estava com uma depressão terrível, não tinha vontade de nada. Aí minha mãe falou, assa um frango, faz um nhoque, alguma coisa, pede para alguém te ajudar. Aí tá bom, então vamos fazer, né? Por causa deles mais do que por mim, eu não estava com espírito Sim. de festa, de nada disso. Eu ainda chorava muito, né? Eu estava inconsolável. Aí estou fazendo o nhoque e tudo. Enquanto isso, está vindo para almoçar na nossa casa a avó materna de um sobrinho meu. Sobrinho esse que 3 anos antes, eu e a minha mãe fomos visitar, porque a gente nem sabia que o meu irmão tinha um filho. Ele era solteiro, Sim. a moça também, e ele acabou contando e nós fomos conhecer. Quando a gente chegou lá, encontramos essa criança num estado de calamidade. Xixi, fezes até aqui em cima. Meu Deus. Todo vomitado, com o pescoço cortado e a orelha desgrudando, de tanto vômito e suor, sabe? Sim. Criança tinha 1 aninho, então nessa época fazia 2, porque ele tinha 3 quando isso aconteceu. Não sentava, não falava, não fazia nada, só resmungava, que nem um gatinho doente. Aí eu falei para minha mãe, se deixar que ele vai morrer, mãe. Vamos pedir para ela, se ela deixa a gente levar, a gente cuida.
Minha mãe, nessa época, ainda estava bem de saúde. Nós conversamos, a mulher deixou a gente levar. Por quê? Porque a mãe que gerou a criança rejeitou. Deixou com a avó materna, que já tinha um bando de crianças. Aí a avó acabou achando até bom que agora a outra avó vai cuidar. E deixou a gente levar, entendeu? Só que a mãe materna nunca vinha ver. Mas a avó materna vinha para passar aniversário dele, Dia das Mães, Natal. E esse dia era Natal. Ela ia almoçar com a gente para ficar um pouquinho com o neto. Aí eu tô lá dentro, vamos entrar na cena. Eu tô lá dentro fazendo aquele almoço, com um luto que não cabe dentro de mim, chorando, né, que só, mas dando atenção para quem estava ali, a família. Essa mulher está chegando para almoçar, mas não entra na minha casa. Parou no meu portão para conversar com a vizinha. E ela começou a conversar. Daqui a pouco chega uma criança. O menino tinha 5 anos, a língua um pouco presa, falava um pouco enrolado. Mas ela entendeu ainda, que ele falou para ela: Dona Maria, o pai do Leandro está aí? Ela disse: eu não sei. E continuou conversando. Sim. O menino esperou ela conversar, viu que ela não parava de conversar, puxou ela de novo. A senhora sabe se o pai do Leandro está aí? Ela falou: eu já falei para você que eu não sei. Por que você quer saber se o pai do Leandro está aí? Isso já tinha passado muito tempo. Ela falou que já fazia uns 40 minutos, 1 hora, mais ou menos, que o menino ficou do lado, esperando ela acabar de conversar, mas ela não parava. Aí ele falou: porque o Leandro está lá na lagoa. Tinha um lago, mais ou menos uns 100 metros da minha casa, próximo da minha casa, no meu bairro, aonde, por causa de uma cerâmica que tinha, eles tiravam barro para tijolo e ficou um lago lá, sabe? Aí o menino falou que o Leandro estava no lago. Aí ela entrou e quando ela entrou, ela falou: Dona Cida, minha mãe lá do quarto: oi, o Leandro tá aí? Ela falou: tá na sala. Aí quem estava na sala falou assim: não, aqui na sala ele não tá. Minha mãe falou assim: então vê se tá no quintal. Não, no quintal não tá. Então vê onde ele tá. Não, ele não tá aqui. Aí ela falou: não tá aqui, não tá. Por quê, Dona Maria? Porque o menino tá falando que ele tá lá na lagoa. Aí a minha mãe falou: pelo amor de Deus, Serginho, que é o pai, né? Sim. Vai ver lá que a lagoa é perigoso. Meu irmão levantou da roda de conversa de família, foi procurar um chinelo, achou o chinelo e saiu e foi lá na lagoa, junto com o menino. Aí quando chegou lá, ele falou: cadê o Leandro? Falou: tá na lagoa. Falou: mas como tá na lagoa? O Leandro não tá aqui. Ele falou: tá, tio. Onde ele tá? Tá aí dentro, tio, da lagoa. Como Deus. Dentro da lagoa, Júnior? Ele jogou a chupeta e pulou atrás, tio. Ele está dentro da lagoa. Meu irmão ficou desesperado. Sim. Nisso, ia passando alguém, meu irmão falou: senhor, vem aqui, dá uma mão aqui. O menino está falando que o meu filho está dentro da lagoa. E pulou. Aí, no que ele pulou, o outro já ia chamando o outro. Juntou uma turma. Acho que uns 4 homens mergulhando e procurando o corpo do menino. Meu Deus. Demorou para achar. Até que acharam, lá no meio do lago, estava enroscado numa toceira, ele estava boiando, com as 2 mãozinhas assim, o pezinho com o rosto totalmente na água, preso numa toceira. Aí meu irmão tirou ele de lá, que era o pai dele, né? Tirou para fora, tentaram reanimar, não tinha sinal vital nenhum, eles... respiração boca a boca, massagem, toda aquela coisa. Saía muita água e saibo, né, que é o barro, né, a argila da boca dele. Ele estava com o olho aberto, vidrado, assim, expressão da morte já, né? Aí não conseguiram nenhum resultado.
Meu irmão pegou ele por aqui, nesse braço. Sim. Veio trazendo ele veio largadinho assim, preso pela cintura. Aí que foram contar para mim e para minha mãe. Porque até então nós não sabíamos. Sim. Minha mãe estava na cama e eu estava na cozinha, enquanto a família estava lá fora. Quando contaram para nós, que falaram assim, que foi a própria avó materna que entrou aos gritos, falando que o Leandro tinha se afogado, eu lembro que eu estava com o avental, com a mão cheia de trigo, eu saí correndo, passava o trigo no rosto, eu falava, não, meu Deus, pelo amor de Deus, não, Senhor, isso não está acontecendo de novo, não pode ser. Aí eu saí correndo, minha casa tem um corredor de 35 metros, para mim chegar até na rua, quase eu caio, minhas pernas amoleciam. Quando eu cheguei no portão, praticamente meu irmão chegou junto. Meu irmão só olhou para mim e balançou a cabeça assim. Aí eu fui e peguei o menino no meu colo. Quando eu peguei o menino no meu colo, começaram a falar, não deixa ela pegar, não, coitada, o marido dela morreu há pouco tempo, a filha dela também, não deixa não, tira dela. Tiraram da minha mão. Quando tiraram a criança da minha mão, eu lembro que eu caí de joelho. A minha rua ainda naquela época não era asfaltada. Eu caí de joelho em cima das pedras, mas eu nem me importei, ralei tudo o joelho. E eu comecei a orar, eu levantei minha mão, ali aglomerou pessoas, porque minha rua é uma rua sem saída. Quem escutava os gritos começou a sair tudo para fora, né? As famílias que estavam ali com visita, começou a aglomerar todo mundo, sabe? Aí eu comecei a orar, e na hora que eu estava orando, eu me lembrava de tudo que eu tinha lido na Bíblia, aqueles 4 meses que eu li o tempo todo, dia e noite, de madrugada, qualquer hora. E eu comecei a falar, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Deus, antes eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. Senhor, tenha misericórdia, Deus, Senhor, não permita isso acontecer com a gente de novo. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que aquele que crê verá a tua glória. Tua palavra diz que não existe nada impossível para o Senhor. Deus, eu li na tua palavra, Senhor. Ó Deus, lá em Samuel capítulo 2, tem um versículo que diz que o Senhor é o Deus que faz descer a sepultura e faz tornar subir. Eu creio. Também diz na tua palavra, em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E se o Senhor fez no passado, eu sei que o Senhor ainda pode fazer. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio que se o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, o Senhor pode ressuscitar o meu sobrinho. Se o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, o Senhor pode ressuscitar o meu sobrinho, Senhor. Deus, eu sei que já faz tempo que ele está na água, mas se o Senhor ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, o que é para o Senhor devolver a vida do meu sobrinho, Senhor? E ali, quando eu estava orando assim, né? Com essa fé, eu já não ouvia mais os gritos, o choro das pessoas, porque foi um alvoroço muito grande naquela hora, né? Já tinham colocado o corpinho da criança no chão, jogado uma jaqueta de couro em cima, cobrindo o rostinho dele todo, para ver o que ia fazer agora, quando a distância, como se fosse do teto aqui, ó. Sabe, que eu não sei se fui eu que subi ou se foi o céu que desceu. Eu ouvi a voz de Deus que falou comigo. Levanta, vai até onde está o morto, porque eu vou glorificar o meu nome. Ore por ele. Naquela hora eu não fiquei em dúvida, eu não pensei assim, ai, foi Deus que falou, não foi, e se eu levantar nada acontecer? Não, aquela palavra, aquela voz que falou comigo me pôs de pé. Eu fui lá, tirei aquela jaqueta, peguei a criança no colo e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, aquela voz falou comigo pela 2ª vez e disse assim, repreenda o espírito da morte e chama ele pelo nome. Aí eu repreendi o espírito da morte e chamei Leandro. Quando eu chamei Leandro, ele fez... Ele já estava com o olho aberto, puxou o ar para dentro e ficou parado.
Aí a voz falou comigo pela terceira vez: agora faça a respiração boca a boca, porque eu já dei a vida. Glória a Deus. Aí eu fazia a respiração boca a boca, eu chorava, eu falava em línguas, eu escutava gente gritando, falando: ele está vivo, ele voltou, leva para o hospital, arruma um carro. Quem tinha carro? Nós não tinha nem bicicleta. Começaram a procurar, meu cunhado encontrou 2 quarteirão para frente, um amigo dele que emprestou um carro, veio correndo, colocou a gente dentro do carro e levou a gente para o AMA. Quando nós chegamos lá na emergência, ainda enrolada naquela jaqueta, o médico viu que ele estava, né, naquela condição, disse: foi afogamento? A gente disse: foi. Ele tomou da nossa mão, entrou pela emergência, fechou a porta e nós ficamos lá fora. Daqui a pouco o médico saiu e perguntou: quem é a mãe? Eu disse: a mãe não está aqui. Quem é a responsável? Sou eu. Que senhora é, tia? Entra aqui, tia. Mostrou para mim. Sabe aqueles vidros de oxigênio, né, de inalação que fica perto dos leitos? 2 vidros daquele lá, quase cheio de água suja de lago, um monte de água no chão. E ele disse: olha, tudo isso aqui nós tiramos dele, aspiramos dele, né? Só que tem um detalhe: ele tem água no pulmão e argila no pulmão. E aí a gente não tem o que fazer. Ele está vivo, mas não vai durar muito. A gente vai liberar para vocês ficar com ele, porque agora ele vai ter que ficar aqui no hospital. Aí eu disse: mas doutor, nós trouxemos ele aqui na emergência. Nós não temos condição de pagar nem a consulta, que dirá a internação. Ele falou: depois vocês resolvem isso. Agora, nesse momento, eu não posso liberar ele, porque a partir do momento que ele entrou por essa porta, ele é nossa responsabilidade. Ele vai ter que ficar. Só que está liberado para quem quiser ficar com ele. Por quê? Porque o doutor já tinha dito que ele ia morrer. Na hora eu virei para o doutor e falei assim: doutor, o senhor está dizendo para mim que ele vai morrer? Aí ele falou: olha, eu estou dizendo que nós fizemos o que a gente podia fazer. Agora não tem mais nada que a gente pode fazer. Eu falei: mas eu quero dizer para o senhor que ele não vai morrer. Por quê? Porque ele já estava morto e ressuscitou. Glória a Deus. Aí ele falou: eu vejo que a senhora é uma mulher de muita fé, então se apega nessa fé, porque realmente só um milagre vai salvar essa criança. Aí eu falei: o milagre já aconteceu, doutor. Aí ele mandou a gente entrar, nós ficamos lá. Ele ficou, né, com oxigênio, claro, porque ele estava bastante cansado ainda, tomando remédio na veia, tudo certinho. E ali ele ficou urinando o tempo todo. Pensa numa criança que molhava quantos cobertores cobrisse ele encharcava, trocando fralda toda hora, aquele resto de dia, à noite, até de manhã. E nós ali, né, acompanhando. Quando foi 8 horas da manhã, o médico passando, né, o médico entra, vai passando para fazer a avaliação. Quando o médico chega, vai ver, falou assim: nossa, como ele se recuperou tão rápido, né? Vamos fazer alguns exames, alguma coisa, né, para ver como é que ele tá, tal. Fez os exames, falou assim: ele tá muito bem. Falou: nem precisa ficar no hospital, vou dar alta para ele. Falei: eu sabia, Deus é fiel. Pegamos e fomos embora para casa. Só que ele foi embora para casa com as marcas da morte. Todos esses vasos aqui, todinho estourado, sabe? Muito estourado. Da palma da mão e da sola do pé. Eu perguntei, o doutor falou que foi por causa da asfixia. Né? Aí fomos para casa. Quando nós chegamos em casa, eu comentei com a minha família o seguinte: gente, não vamos comentar perto do Leandro o que ele passou. Deve ter sido traumático, muito forte para ele ter que passar por isso. Vamos deixar ele esquecer, porque ele só é uma criança. Então, se a gente for falar sobre essa fatalidade, vamos falar longe dele. De comum acordo, a minha família decidiu que não ia falar mais. Entramos no quarto, eu levei ele para minha mãe, que até então minha mãe estava na cama, né? Que ele queria a mãe dele, né? Que era minha mãe. Coloquei ele lá, aí ele falou para mim assim: meu sobrinhada, tudo quando ia me chamar, ao invés, primeiro, antes de aprender a falar tia Rô, eles falavam tia Cô. Era o jeito deles me chamar. Tia Cô, oi, eu fui no céu, ele falou. Você foi no céu, Léo? Aí deu aquela presença, aquela coisa em mim.
É mesmo? Então conta pra tia como é que é o céu, porque um dia eu vou para lá, mas ainda não fui. Eu não sei como é o céu. Aí ele pegou e falou para mim, tia, é assim. Abriu um tapetinho e eu entrei. Na linguagem da criança, né? Aí eu falei, entrou, mas entrou aonde? Ele falou assim, eu cheguei lá, tinha um homem de branco. Ele me pegou no colo e me levou na igreja. Eu falei, na igreja, Léo? Mas lá tem igreja? Ela falou, tem. Ele falou, tem. Você não sabia, tia? Tem. Eu falei, como é que é a igreja? Ela falou, é uma igreja, tia. Uma igreja que canta bastante, que nem a sua igreja. Canta muito. Só que eu não sei falar para você como é que canta. Mas tinha muita criança lá. Só tem uma coisa, tia. Lá todo mundo usa roupa da mesma cor. Falei, como? Branco. E é muita criança, mas só canta, Tiago. Eu falei, e depois você viu o quê? Ele falou, não. Depois ele só falou para mim que eu tinha que voltar e eu voltei. Aí eu falei, confirmação. Fui, dobrei o joelho. Estou falando isso no dia da alta dele. Dobrei o joelho, fui agradecer mais uma vez, porque eu já tinha agradecido o que Deus tinha feito. Falei, Senhor, eu já sabia que ele tinha ressuscitado, mas agora eu tenho certeza absoluta. Então eu quero te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter devolvido a vida dele. Ele tinha quantos aninhos? 3. 3 aninhos. Aí foi quando Deus falou novamente comigo, mais uma vez, com voz audível, eu ouvi a voz de Deus dizendo, este é o primeiro de muitos milagres que eu vou fazer através da sua vida. Vai e faz a minha obra. Então, meu ministério começou com 4 meses de convertida, após o meu sobrinho ressuscitar. Quando meu sobrinho ressuscitou, fazia uma semana que eu tinha batizado nas águas. A partir dali, Jamília, Deus tem honrado a nossa vida. Hoje, né, o meu sobrinho, esse Leandro Machado, ele é pastor na Assembleia de Deus da Missão, né? Ele prega nas igrejas, ele é um homem muito usado por Deus, uma bênção, né? A minha família, né, também foi abençoada, porque a minha mãe foi curada do câncer, viveu mais 26 anos, foi diaconisa, serviu a Deus até o último fôlego. Né? Meu filho, que tinha o tumor maligno de câncer, foi curado. Hoje ele tem 43, né, Thalita? 43, né? Me deu 2 netos, uma bênção, né? Um filho muito abençoado. Que bênção de Deus. Tem o outro, meu filho mais velho, né? Também foi curado de vitiligo. Então, a nossa família foi levantada. E através desse ministério, né? Deus tem feito muitos milagres. Mas depois disso, o mais recente agora foi comigo mesma, né? No dia 11/11/2022, eu tive um infarto, seguido de 3 paradas cardíacas. Fui parar na UTI, fiquei desenganada pelos médicos. O médico dizia que eu não sobreviveria. Se vivesse, poderia voltar com sequelas gravíssimas. Porque eu tive falta de oxigênio no cérebro. Poderia ter ficado vegetativa, sabe? Mas graças a Deus, mais uma vez, Deus fez o milagre. Os próprios médicos, né? Eles falam, a senhora é um milagre. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.